Eu gostaria de, neste dia, clamar ao Senhor para que todos aqueles que estão nos ouvindo sejam ricamente abençoados por Deus através da sua palavra que será ministrada, e que o Espírito Santo possa usar a minha pessoa como um instrumento para proclamar a salvação pela graça do nosso Deus e mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio a este mundo para salvar a todos aqueles que creem no seu nome. E aqueles que o seguem. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos pecadores, somos imperfeitos. Jesus disse que veio para os doentes, por isso que nós precisamos dele. Ele é o nosso Salvador. Jesus significa Salvador e Cristo significa escolhido. O Salvador escolhido, aquele que Deus enviou. Mas, como está escrito na carta de João, ele veio para todos, mas nem todos o recebeu. Nem todos entregaram suas vidas a ele. Nós estamos vivendo um período que, de acordo com a escatologia bíblica, a escatologia que trata dos eventos futuros, nós estamos vivendo literalmente o princípio das dores e o período que antecede o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas confundem a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. Precisamos entender, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, Jesus, na sua segunda vinda, é composta por duas etapas. A primeira acontecerá quando a igreja for arrebatada, aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Deus diz: eu conheço aqueles que me pertencem. Só Deus conhece cada um dos seus filhos que habitam na terra. Cada um. A igreja de Cristo, o povo de Deus, não é uma religião, não é uma denominação, mas é um povo pelo qual ele morreu, literalmente deu a sua vida e com seu sangue precioso purifica todo aquele que nele crê. E mesmo sendo salvos, nós não somos perfeitos, porque nós temos a natureza carnal que ainda está em nós. E é por isso que o cristão erra, porque a palavra pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. Deus olha as nossas intenções. A intenção nossa, quando é sincera e pura, que nós desejamos acertar o alvo e não queremos errar, o que acontece é que às vezes nós erramos. Pecar significa errar, mas errar de acordo com o único referencial que nós temos neste mundo. É a palavra de Deus, conforme está escrito em João 17:17. Está escrito: a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada é a única fonte de verdade que nós temos neste mundo. É a palavra de Deus.
os livros canônicos, tanto do Antigo como do Novo. O Novo Testamento, ele trata da vinda de Cristo a este mundo, da sua vida aqui, durante os seus 30 e poucos anos que ele viveu, e ele deixou seus discípulos. Esses discípulos, aqueles que seguem a Cristo, não uma igreja, não um pastor, não uma religião, não um homem, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz: se eu fosse servo de homens, eu não seria servo de Cristo. O compromisso de Paulo era com Jesus, porque um dia todos os filhos de Deus também irão prestar contas. Está escrito: cada um dará contas de si a Deus. Nós não podemos ter compromisso com nenhum homem na face da terra, a não ser com os ensinos de Cristo. Os ensinos de Cristo, que é o cristianismo. Eu gosto sempre de dizer e falar sobre a trilologia, que eu chamo de o tripé: cristianismo, Cristo, cristão. Quando as pessoas me perguntam o que você é, eu digo: eu sou cristão. E a palavra cristão, apesar que no nosso vernáculo, geralmente as palavras que terminam em ão, elas significam algo grande, aumentativo. Mas no grego, a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Cristão não é um aumentativo, é um diminutivo, um pequeno Cristo. Então eu digo para as pessoas: eu sou cristão. Apesar de que eu sei que hoje você pergunta para muitas pessoas o que ela é, como ela se identifica, ela diz que é cristã. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou um cristão. Muito bem, se eu sou um cristão, então é porque eu creio em Cristo. Cristo é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Cristão, Cristo. E as pessoas perguntam: e a sua religião? Porque as pessoas se prendem muito à palavra religião. A palavra religião vem de uma palavra chamada religare, que significa religar. E eu pergunto: quem foi que destruiu a barreira entre os homens e Deus para que o homem tivesse acesso novamente a Deus? Foi Cristo. Ele nos religou ao Pai, pois desde a queda do homem, a humanidade perdeu essa comunhão com Deus. Jesus veio para religar, para restaurar, para que nós pudéssemos agora ter acesso ao Pai através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois conforme João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, mas é ninguém mesmo. Quando Jesus diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a porta de entrada nos céus. Ele é o único mediador, conforme o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Ele é é o único mediador. Como Paulo diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque quando Jesus veio e que ele nasceu por obra do Espírito Santo, o nascimento dele, o nascimento virginal,
ele, na realidade, não nasceu como nós, porque nós somos descendentes de Adão. Nós trazemos em nós a semente do pecado. E Maria foi a escolhida, apenas foi um instrumento para que Jesus viesse. Ele teria que vir e ele teria que cumprir a lei. Ele cumpriu e ele proclamou o reino de Deus. Ele ministrou aos seus seguidores, aos seus discípulos. Ele ministrou sobre o reino de Deus. Ele ensinou, está registrado nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas eclesiásticas e também nas cartas ditas pessoais, porque ele escreveu para pessoas, como ele escreveu para Timóteo, como ele escreveu para Filemon, como ele escreveu para Tito. E as cartas eclesiásticas são aquelas cartas que ele escreveu para as igrejas, para comunidades. Porque a palavra igreja vem de uma palavra eclesia, que é uma comunidade, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Você pode se reunir em qualquer lugar. Lá em Hebreus está escrito: não deixem de se congregar. Muitas pessoas interpretam errado este versículo, achando que a pessoa obrigatoriamente tem que participar, tem que estar ligada a uma denominação. Aonde está escrito isso? Me prove, porque diz: não deixem de se congregar, ou seja, de se reunirem. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi muito claro. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então eu posso me congregar no meu lar, posso, desde que tenha eu e outra pessoa. Ali Jesus se faz presente. E ele também disse, ele nos prometeu que nós nunca estaríamos só. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O cristão nunca está só. As promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que creem que a palavra de Deus, que os ensinos de Cristo e suas promessas se cumprem. Se você não crê, como é que você vai achar que as promessas que Ele nos deu, que está revelada na Bíblia Sagrada, possam se cumprir se você não crê na Bíblia? Então o primeiro requisito, o primeiro item é que se você não crê na Bíblia, nem adianta continuar, porque a Bíblia é a única fonte de toda a verdade que o ser humano tem. É a palavra do Deus Criador, o Deus que criou o universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que enviou seu Filho para que o homem perdido que está nas trevas possa ter comunhão novamente. Por isso, quem nos religou ao Pai foi Jesus. Não é uma religião A, B, C ou D que vai salvar você. Não foi nenhuma religião, não foi nenhuma denominação, não foi nenhum homem, nem eu. Eu sou apenas um pregador. Eu sou apenas um pregador. Eu sou apenas um evangelista. Há quase 40 anos atrás, o Senhor me salvou. Eu não conhecia, mas conforme a palavra de Deus, no Salmo 139, a Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos, determinados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Eu, até meus 20 anos, eu não conhecia Jesus. Ele já me conhecia quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe.
mas eu só fui conhecê-lo aos 20 anos. E agora que eu estou caminhando, está próximo, se Deus permitir que eu complete meus 60 anos, serão quase 40 anos caminhando com Cristo. Não são 40 dias, 40 anos em comunhão com o Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra. E eu preguei em muitas denominações, mas depois de passar 15 anos pregando em várias denominações, o Senhor me chamou e eu passei 22 anos no meu deserto, onde o Senhor me mostrou, falou ao meu coração sobre este ministério que Ele, desde quando Ele me chamou, que Ele me salvou, eu já sabia que Deus estava me chamando para o ministério. Só que eu passei 15 anos pregando nas denominações cristãs, mas aí o Senhor, em 98, Ele me chamou, Ele falou ao meu coração, e então, há 22 anos, Ele me colocou num estado de oração, de observação, de crescimento. Foi um período longo, 22 anos, até que nasceu este ministério. A palavra ministério significa serviço. A palavra cristão, porque é a serviço de Cristo. E a palavra internacional significa que é sem fronteiras. Eu não sou nenhum megalomaníaco, eu não estou aqui querendo imitar ninguém. Eu ia colocar o nome Ministério Cristão Sem Fronteiras, mas para facilitar, o Espírito Santo foi quem criou este ministério, não fui eu. Foi Ele quem me salvou, foi Ele que me preparou e é Ele que está me enviando para pregar Jesus Cristo como a única esperança para a humanidade. Eu sou um pregador neotestamentário. A minha missão é pregar unicamente mensagens cristocêntricas, bibliocêntricas. Pregar Jesus Cristo como a única resposta, a única esperança, não há outra. Eu não negocio com Satanás. Eu não vou rebaixar o nível da pregação bíblica. Eu vou aonde o Senhor me levar. Então Deus foi me dando inspiração e essa missão, o MCI, Ministério Cristão Internacional, tem como propósito levar a mensagem da salvação pela graça de Deus, favor imerecido, mediante a fé única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, durante esses 22 anos, foi trabalhando no meu interior. E como disse uma vez o pastor Poenguichu, da Coreia do Sul, se eu for esperar para ser perfeito, para pregar a palavra de Deus, eu não vou pregar nunca. Então eu creio que chegou o momento e eu estou agora pela primeira vez levando esta palavra através deste ministério, o MCI, Ministério Cristão Internacional. Eu sou o evangelista Adi Oliveira e este momento que nós estivemos aqui ministrando e pregando a palavra de acordo com o que o Espírito Santo for colocando no meu coração. Nada escrito, mas eu coloco inteiramente nas mãos do Senhor. E eu desejo que todos sejam ricamente abençoados
pelo Senhor Deus neste dia. Amém.